Olá para você que acompanha o UESC TV, tarde de terça-feira, 5 de maio, estúdio da UESC TV, recebendo o vereador Deocir Orsolim, do partido do PL. Seja bem-vindo, vereador. E por um bate-papo aí especial, então, com o vereador, sobre a viagem aonde eles foram na 25ª Marcha dos Vereadores e Servidores das Câmaras Municipais. Bem-vindo, vereador, e fala um pouquinho para nós sobre essa viagem. Olá, Cátia, olá, Gustavo, aos que nos acompanham pelas redes sociais, aí pela UESC TV. Desejar agradecer a oportunidade, Cátia, por mim cedida, né? E dizer assim que eu esteve em viagem na semana que se passou em Brasília. Eu, juntamente com mais 4 vereadores e 3 servidores da nossa Câmara, onde nós estivemos na 25ª Marcha dos Vereadores em Brasília. É um evento grande, engloba todos os vereadores do Brasil. Então nós estávamos lá em torno de 6.000 vereadores nesse evento. É um evento muito grande, lá tem o plenário Ulisses Guimarães, que é muito grande e abrange todos esses assentos aí para essas pessoas também sentarem. E foi um evento importante, né? Nós viajamos no domingo de manhã a gente saiu de Palmitos, fomos até Chapecó, no aeroporto, pegamos voo para Guarulhos, Brasília. Chegamos lá no domingo de noite já, aí segunda de manhã a gente foi para o plenário, nós iniciamos aí com o credenciamento, todos os vereadores tiveram que se credenciar, fazer o crachá. E à tarde deu-se início ao evento, né, a Marcha dos Vereadores, que não passa de ser palestras, né, pessoas dando um depoimento, falando sobre o dever, a obrigação, os direitos do vereador, né. Foi muito importante essa viagem, sim. Para começar, daí a gente foi na segunda de tarde, onde nós tivemos uma palestra sobre o Tribunal de Contas da União. Esteve falando muito sobre as contas, o Ministério Público, falando das contas, como é que o vereador deve fiscalizar as contas do município, como é que pode ser o gasto, o dinheiro do município, tudo bem certinho, dentro das regras, dentro das leis, e foi o dia todo, cada 20 minutos, meia hora, era um palestrante que estava lá com nós, né? Então, após essa palestra no Tribunal de Contas, um palestrante falando sobre o feminicídio, né, a violência contra a mulher também, que hoje bastante casos, né, de maridos batendo em mulher, matando mulheres. Então, é um direito que as mulheres conquistaram e que nós, como vereadores, também devemos apoiar essas mulheres, né? E teve esse debate, esse encontro lá, esse palestrante falando sobre esse feminicídio, sobre as políticas públicas que desenvolvem as nossas cidades, teve palestrante, como ser um bom vereador no município. Muitos pensam assim, o vereador tem que ser aquele vereador que se deu um problema de saúde numa família, ele tem que ir lá bancar às vezes a saúde. Não, o vereador ele é para auxiliar esse familiar, ir em busca de uma assistência médica, ir atrás dos seus direitos. O vereador tem que ser aquele vereador que vai em todas as festas, tem que estar presente em todas as festas. É bom para o vereador, sim, mas não é a obrigação do vereador. A obrigação do vereador é fiscalizar, olhar as contas do município, auxiliar os munícipes, principalmente na educação, na saúde, na agricultura, que o nosso município totalmente... precisa totalmente não, mas 80% provém da agricultura. Então o que é o dever do vereador fazer. Nós tivemos na terça daí orientações indispensáveis que todo vereador deve saber. Então o que se falou bastante aí sobre os projetos de lei que o vereador faz. Se fala que o vereador pode fazer um projeto de lei, mas não pode gerar custos para o município. Não, o vereador pode gerar custos para o município. Sendo um projeto de lei em prol, em benefício do município, pode gerar despesas também, sim. Então, se falou muito, até quem proferiu essa palestra para nós foi a doutora Mônica
Lopes. Essa Mônica Lopes, ela trabalhou muito com nós no ano passado na reformulação do regimento interno e da lei orgânica. Nós fizemos várias reuniões online com ela para nós regulamentar o regimento interno, e ela falou muito sobre isso, né? Sobre os projetos de lei que o vereador pode fazer esse projeto de lei. Até então, eu era um que sabia que não podia gerar custos para o município, mas não, se é em prol do município, se é bom o projeto de lei, pode gerar custos para o município também, sim. E continuou de tarde, né, as palestras. Na terça de manhã teve essa palestra com a Mônica, por exemplo, e na terça de tarde aí eu tirei para fazer agendas com os deputados. Na terça de tarde participei, juntamente com a vereadora Rose e com a servente Averi. Nós fomos até a Câmara dos Deputados, até o Senado, onde nós fizemos várias visitas. Lá então nós visitamos o deputado Ismael, que ele era PSD, hoje se filiou ao PL, né? Lógico, nós fomos visitar os deputados e senadores do partido, que é onde a gente mais consegue buscar recursos, muito bem atendidos pelo deputado federal Ismael, pré-candidato à reeleição. Lá nós deixamos um pedido de uma Sprinter para saúde. Nós, em conversa com a nossa prefeita, a saúde ainda está precisando de uma Sprinter, de uma SPIN em 7 lugares. Então nós deixamos lá com o deputado Ismael o pedido de uma Sprinter. Com a deputada Caroline Detoni, pré-candidata ao Senado, nós deixamos um pedido de uma SPIN. E com a deputada Daniela Rainer, foi o que eu mais gastei tempo, foi com essa deputada, a Cátia, e vou te explicar o porquê. Eu, como mais defensor do agro, fez uma moção de apelo há uns tempos atrás para a deputada em prol do antidumping do leite e a proibição da reidratação do leite importado para o Brasil. E justamente na terça-feira que eu estava lá, eu não sabia, senão talvez eu teria até ido até a comissão que a Daniela faz parte, foi para aprovação que hoje não pode mais entrar leite em pó no Brasil e ser reidratado, o antidumping. Então eu fiquei muito tempo lá com a Daniela, né, falando com ela sobre o antidumping do leite. Nós deixamos também um requerimento lá, um pedido de dinheiro para a infraestrutura do nosso município. Muito bem atendido, muito bem acolhido pela deputada, pelos seus assessores, onde ela falou também do excesso de tributos que nós temos, né, os impostos que nós temos no agro em geral, no combustível. Hoje o combustível, com essa guerra que está acontecendo aí, essa importação aí estourou os preços, então está dificultando bastante o agro. E lá com a Daniela, nesse momento, a gente teve um debate longo, nós três aqui de Palmitos, eu, a Rose e a Veri, mais a Daniela, sobre isso, né? E fomos para agradecer a ela também pelo empenho dela. A Daniela destinou até hoje R$1.300.000 para a saúde aqui em Palmitos. Então, qual é o dever, a obrigação do vereador? Ir até o deputado, pedir verbas, recursos, sim, mas é muito importante nós irmos agradecer também. Então, nós fomos nesse momento agradecer a Daniela e a gente já aproveita e pede um recurso, porque esse recurso que a gente está pedindo agora, com certeza para esse ano não vai vir esse recurso, vai ser para o ano que vem. Então, se nós não for agora perguntar, o ano que vem nós não teremos. O ano que vem nós vamos perguntar só para o outro. Então foi um momento muito importante aí que a gente passou nos deputados, muito bem atendidos. Fomos no senador Jorge Safety também, lá também ele destinou uma verba há poucos dias para a infraestrutura no município. A gente agradeceu ele, já pedimos mais uma, para que incluísse no orçamento para o ano que vem, mais um recurso para Palmitos. E eu vejo assim que o papel de nós vereadores é esse. Se nós ficarmos aqui na nossa região, pode que destinem alguma coisa, mas eu vejo assim que o principal do vereador é chegar no olho do deputado, do senador, frente a frente, e entregar um ofício na mão dele, entregar para ele, que com certeza que ele vai nos olhar por um Palmitos, olhar para nós aqui com bons olhos para nos agraciar com essas emendas. Vereador, a continuidade então dessa agenda nessa viagem.
Aí a gente teve a continuidade na quarta-feira, né? Então se encerrou aí na terça-feira com a visita dos gabinetes. Eu fiquei a tarde toda, cheguei de volta para o hotel, já eram 7 e alguma coisa. Na terça-feira de tarde eu não participei em palestras, em reuniões que teve lá no Centro de Eventos Ulisses Guimarães, porque eu fui nessas agendas dos deputados. E na quarta a gente retornou, daí se iniciou cedo, 8 horas, né? O futuro do legislativo e a transformação e o papel do vereador. Aí que se questionou bastante sobre o papel do vereador, qual o dever, eu comentei um pouquinho antes, né? Mas o debate mais amplo que teve foi na quarta de manhã, que se falou sobre o papel do vereador, sobre como fiscalizar, simbólico na segunda-feira com o Tribunal de Contas, a gente já pegou bastante o assunto, né? Mas na quarta-feira teve a sequência para mais um palestrante lá que falou muito sobre o papel do vereador, o seu desempenho, o seu dever, a sua obrigação, né? Então foi um debate bastante amplo também. Nós tivemos, que hoje está bastante comentado também, a saúde animal, né? A questão do PET, dos animais de estimação que se tem, as prevenções. Onde o palestrante lá falou que cada real gasto com os animais, com um cão, com um gato, se evita lá na frente 6, 7, 8 reais num ser humano. Então, também foi importante esse debate. Na quarta de manhã, nós tivemos o ministro do STF, o André Mendonça, também, que esteve lá palestrando para nós, né? E quando anunciaram o nome do André Mendonça, houve muitos aplausos, a população toda se manifestando nesse momento, salve o Brasil, o pessoal gritava, né? Com aquela ansiedade que se cria uma perspectiva de melhorias no nosso Brasil. O nosso Brasil hoje tem programas bons do governo, mas tem muita coisa para se melhorar. E esse André Mendonça, né, que são 11 os ministros do STF, ele faz parte também, né? Ele batia no peito dele e dizia, podem contar comigo, o que tiver no meu alcance eu vou fazer, vou batalhar para essas eleições. É um cara assim que foi muito objetivo no seu assunto, né? No que ele precisava falar. E ele falou muito, muito bem lá mesmo, né? Dos problemas que hoje se enfrentam no nosso Brasil. E pela parte da tarde, então, para o encerramento, nós tivemos uma sala à parte lá no plenário, que ele é bastante grande, mas tem uma salinha lá que coube, talvez não todos os vereadores de Santa Catarina, com certeza não estavam lá, mas era um evento para nós vereadores de Santa Catarina nesse momento, onde foram convidados 8 deputados federais de Santa Catarina, que tinham confirmado a presença, e os 3 senadores de Santa Catarina também tinham confirmado a presença. Mas eu entendo o porquê, né? Só teve um senador de Santa Catarina que se fez presente e só 5 deputados federais. 3 deputados federais não compareceram e 2 senadores também não. Mas como era um evento, a marcha dos vereadores em Brasília, eu creio que esses deputados, esses senadores que não estiveram lá, não foi por vontade própria, talvez foi por anseio de estar lá atendendo nos seus gabinetes os vereadores de Santa Catarina que estavam lá reivindicando algo para o seu município, né? Eu fui na quarta, mas com certeza não foram todos os vereadores na terça-feira. Eu fui na terça, não na quarta. Com certeza não foram todos, alguém foi na quarta. Então, todos os deputados tiveram a palavra, né? Usaram da palavra, o senador também usou da palavra. É um evento organizado pela UVESC, onde a Marcília Vignati é a presidente, ela que organizou o evento. Teve o deputado coordenador do evento, teve o empenho deles. E aí, numa fala desses deputados, ele citou de um projeto de lei que um deputado lá do Amazonas fez, onde ele está pedindo esse projeto de lei que se extinguisse todas as câmaras de vereadores onde é menor que 30 mil habitantes no município. Então pense, se extinguir a Câmara dos Vereadores, nosso município é um daqueles que vai ser extinguido. Porque de 295 municípios que tem no estado de Santa Catarina, só 35 tem mais de 30 mil habitantes. O restante, todos seriam extinguidos. 260 municípios. Aí eu creio que esse deputado também, ele
o primeiro deputado falou e explicou a situação. Aí depois um deputado de Santa Catarina, né, o qual eu não posso citar o nome, mas ele estava lá e é candidato à reeleição também, ele se posicionou não totalmente contra. Ele ficou assim, sabe, meio balançando em cima do muro, e até com uma certa visão para se extinguir essas câmaras de vereadores. Eu, antes de entrar na política, talvez eu estaria com o mesmo pensamento dele, que se extinguisse, que o vereador não faz nada. Mas hoje com os cursos, com o que eu investi em mim dentro da política, eu vejo que é muito necessário a Câmara de Vereadores nos municípios. O vereador tem muito poder, basta ele querer ter esse poder, fazer as coisas certas, que ele tem poder. Eu cito um exemplo que citaram lá também. Até hoje, não existe uma lei que um vereador casse o mandato de um vereador. O prefeito não tem vereador, esse poder. Ele tem muitos poderes, o prefeito, muito mais que os vereadores. Mas esse poder de um vereador fazer alguma irregularidade, o prefeito não pode caçar o vereador. Agora, os vereadores podem caçar o prefeito. Essa é uma lei que existe. Então eu vejo assim, talvez no momento, hoje, todos nós, toda a população poderia pensar, não, é viável mesmo, eu teria que acabar com as câmaras de vereadores. Mas se nós pensarmos para daqui 10 anos, 20 anos, 30 anos, que se exterminar hoje com essas câmaras de vereadores, vai ser para infinito, né? Até uma mudança, quem sabe um dia, uma próxima lei, mas hoje seria extinguido. É viável? Não sei. É um gasto que o município tem com os vereadores? Sim, tem gastos. Teve gastos, como nessa viagem minha para Brasília, teve gastos. Mas eu acho que o conhecimento, a busca que a gente faz para o município, não se torna gasto, se torna um investimento das pessoas no vereador. Então eu vejo assim que esse deputado foi muito infeliz, né, quando ele usou essa palavra, e depois, para encerrar ainda, né, na palavra dele, ele citou assim que os vereadores, eles vão até o gabinete dos deputados, às vezes, para agradecer. E são tão cara de pau que já pedem uma nova indicação para o ano que vem, mais uma verba para o ano que vem. Poxa, eu acho que a gente vai lá com um objetivo, né? A gente vai, porque o deputado, eles recebem essas emendas do governo federal para destinar para os municípios. E se nós não for lá perguntar, eles não vão destinar. Talvez vão destinar para os municípios, ponto, aqui, ali, né? Alguns municípios. Pois ele foi infeliz quando ele falou isso, né? Que os vereadores, às vezes tem vereadores cara de pau que vão para agradecer e acabam perguntando mais uma verba para o próximo ano. Então deixou a gente assim meio que surpreso com essa indignação dele, né? Com essa momento de palavra. Talvez ele não pensou como nós aqui também, vereadores, às vezes a gente fala algumas coisas que não deveria sem pensar, e eu creio que esse deputado também nesse momento usou esse termo aí, sem pensar muito no retorno, né, no que pode acontecer. E após as falas dos deputados, do senador que estava lá presente também, na CAT, então eles deram a palavra para 4 vereadores, né? Um aqui da nossa região, que é a Camoski, um da Amioski, que atinge a região de Maravilha, para lá outra região, e mais 2 lá do litoral. Onde eles tinham 3 minutos para falar das principais demandas do município. O que o município mais está necessitando, né, principalmente agora, nesse momento. Então, todos eles, os 4 vereadores que usaram da palavra, eles usaram a saúde, a principal demanda é saúde, mais caros, mais médicos, menos filas nos postos de saúde, mais agilidade, infraestrutura. Foi uma demanda bastante grande de todos os vereadores, dentro do perímetro urbano, no interior, máquinas para o DMR, foi uma demanda muito grande dos vereadores. E educação. Educação também foi uma pauta que todos os 4 vereadores falaram que o governo federal, o governo estadual, os nossos deputados e senadores devem olhar mais para principalmente esses 3 pontos: saúde, infraestrutura e educação. Educação, eu creio assim que está faltando bastante, sim, tem pontos a ser melhorado, deu um avanço, mas dá para se melhorar muito na educação. Nós tendo bons professores, nós tendo bons
na educação. A educação começa lá no berço da nossa casa, vai para a escola, e a educação é que vai formar um vereador, vai formar um prefeito, vai formar um médico, vai formar um advogado, ou até um presidente da República. Então, o que mais foi debatido lá, nesse momento, foram esses três assuntos, né? E aí se encerrou, né, com esse debate aí com os deputados e senadores, encerrou-se o evento. Após isso teve um bandeiraço lá que os vereadores, foi um manifesto dos vereadores, mas foi lá no plenário Ulisses Guimarães, e eram às 18 e pouco da tarde na quarta-feira, se encerrou o evento. Nós pousamos em Brasília e na quinta de manhã retornamos para nossa cidade tão amada que é essa cidade de Palmitos. Ok, então muito obrigada pela participação, vereador, e nos colocar já à disposição para assim que achar necessário, para vir esclarecer alguma coisa aí para a população palmitense. Eu que agradeço a você, Cátia, eu agradeço a você, Gustavo, ao UESC-TV, pela oportunidade de estar aqui nesse momento, né? E eu vejo assim que é uma necessidade, eu acho que o vereador tem que fazer isso, né? Foi um investimento que o município fez sobre nós vereadores, essa viagem que teve gastos, de nós vir prestarmos conta de o que aconteceu, o que a gente fez, né? Não foi simplesmente uma viagem, uma excursão. Sim, foi em busca de cursos, em busca de agendas com deputados, e nós devemos prestar contas para o município, sim, do que a gente fez. O município tem que saber onde que é gasto o dinheiro. Então, mais uma vez, obrigado pela oportunidade, obrigado ao UESC-TV, aos que nos apoiam, aos telespectadores que acompanham os canais do UESC-TV. Fica um abraço do vereador Delcir Orsolim e dizer que Delcir está aí para ajudar no que puder, onde nós alcançamos, até que tiver no nosso alcance, nós podemos ajudar. Obrigado por acompanhar e até a próxima. UESC-TV, 5 anos presente com você.